Muito boa tarde para você. Olha, a CNN acompanhou o primeiro debate presidencial desse ano, realizado pela TV Bandeirantes. 6 candidatos foram chamados, mas apenas 3 compareceram. Os líderes nas pesquisas, Lula e Flávio Bolsonaro, faltaram. Romeu Zema aproveitou e também desistiu em cima da hora. Estavam presentes Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury. O debate não teve ataques diretos um com o outro presentes por lá. As críticas foram direcionadas aos ausentes. E quem acompanhou foi o repórter Vinícius Moradi. 3 posições vazias e 3 ocupadas. Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Missão e Augusto Cury, do Avante, foram os candidatos presentes. Lula, do PT, concedeu uma entrevista a outra emissora de televisão que foi exibida no mesmo horário do debate. Ele se tornou o principal alvo das críticas entre os participantes do programa. Flávio Bolsonaro, do PL, também faltou. Ele publicou um vídeo nas redes sociais durante o debate. Romeu Zema, do Novo, justificou questões de agenda para explicar a ausência. Augusto Cury anunciou em uma live pelas redes sociais que não participaria do debate minutos antes do início do programa, mas mudou de ideia. Logo no primeiro bloco, os candidatos criticaram a ausência de Lula e Flávio e defenderam medidas para a segurança pública. No bloco seguinte, Caiado acusou Lula de provocar Donald Trump para desviar a atenção de denúncias de corrupção. E disse que o presidente usa o Ministério das Relações Exteriores como porta-voz do PT. Augusto Cury disse na sequência que o Brasil não pode ser subserviente aos americanos e que o tarifaço é um desespero dos americanos para pagar contas. Na sequência, Renan Santos criticou a redução da escala de trabalho 6x1. Ele prometeu uma reforma trabalhista que permita que as pessoas sejam contratadas por hora. O terceiro bloco foi de enfrentamento direto entre os candidatos. Caiado afirmou que Flávio deve explicar os milhões recebidos para o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro, e que Lula precisa explicar o Dark Lobby, em referência às acusações de envolvimento do filho dele, Lulinha, com uma lobista. Renan Santos xingou Lula e Flávio e disse que esta eleição tem se tornado um jogo de cartas marcadas e que os dois ausentes querem manter a polarização. Já Augusto Cury elogiou a Polícia Federal e disse que não pode haver interferência do governo Lula na instituição. Ele também afirmou que a corrupção deveria ser tratada como crime hediondo. Na saída do estúdio, os 3 candidatos avaliaram o debate. Eles recuarem, fugirem do debate, isso é muito grave. Tanto é que eu vou apresentar, o partido tem uma base grande no Congresso Nacional, um projeto de lei para que aquele que realmente oficializar a sua campanha, ele seja obrigado a participar do debate. Nós vamos continuar nesses escândalos e nessa polarização. E essa polarização continuando, ninguém vai avançar, porque você não é capaz de construir maioria. Faz parte, eu acho que o Brasil está num momento de urgência. A gente não vai poder ser calmo para resolver os problemas brasileiros. Juros estourando, economia quebrando, boa parte das empresas brasileiras fechando, o crime organizado tomando as nossas cidades. Não dá para chegar, olha pessoal, vamos com muita calma. Se você hoje, em 2026, está votando Lula, eu não quero teu voto. Eu não quero teu voto, não faz sentido. Já não tem muito mais diálogo. Vou governar para que essa pessoa tenha um Brasil melhor sendo presidente. Porque eu tenho que ser presidente de todos. Mas como candidato, eu não sou candidato de todos. Temos que focar em 32 milhões de neurodivergentes. Temos que resgatar a autoridade do professor, repaginar os currículos acadêmicos. Temos que ter um ensino técnico. Nós temos que financiar 10 milhões de microempresas. Nós temos que proteger a mulher. É um absurdo. As mulheres são tratadas, em alguns aspectos, quase como escória. Claro que pretendo para os próximos debates, eu pretendo provocá-los para ir para os debates, sem dúvida nenhuma. Eu sou 100% democrata. Muito boa tarde aos nossos analistas de hoje. Sempre um prazer, Isabel Mega, quando você está com a gente aqui no 360. Pedro Venceslau, que tem cadeira cativa aqui, né, Yuri Pita? Vou começar, então, com o nosso veterano Pedro Venceslau, que acompanhou esse debate. Inclusive, depois do debate, eu vi que você ainda entrou ao vivo para comentar. Então, você traga também as suas análises, Pedro, sobre o debate de ontem, principalmente com relação ao comportamento e às estratégias de cada um dos candidatos que compareceram e a estratégia dos que não compareceram também. Boa tarde. Boa tarde, Débora, Bel, Yuri. Boa tarde a todos.
O debate ontem pode se dividir em 2 capítulos, o pré-debate e o debate propriamente dito. No pré-debate, até os últimos minutos, ainda tinha gente que acreditava que o Flávio Bolsonaro podia aparecer de surpresa, porque teve gente ligada a ele que teria ido lá buscar as credenciais. Não aconteceu. Depois teve aquela surpresa, a desistência de Romeu Zema, um candidato que precisa, mais do que os seus adversários, de exposição, porque não tem nem um segundo no horário eleitoral gratuito, preferiu não ir ao debate, porque no mesmo dia tinha uma entrevista numa outra emissora de televisão também, mas ainda não consegui entender se não dava para conciliar as 2 agendas. E aí, de repente, o próprio Augusto Cury apareceu na TV Bandeirantes, publicou nas redes sociais que não iria participar do debate, depois voltou atrás, criou ali uma cena e acabou então participando. O Renan Santos já chegou mostrando a que tinha vindo, né? Colocou lá, apareceu na entrevista coletiva com 2 fraldas, uma com o nome do Flávio e uma com o nome do Lula, dando indicativo de qual seria o tom dele no debate. E o debate, então, e fralda totalmente... por quê, Pedro? Pedro Venceslau, fralda por quê? O que você acha que significa a fralda? Ele usou uma palavra que eu não vou usar aqui em respeito às pessoas que estão assistindo o programa, né? Mas querendo dizer que os 2 faltaram ao debate porque, enfim, precisariam usar aquela fralda. Eu ia até entrar nesse tópico agora, Débora. O Renan Santos adotou uma postura extremamente agressiva para chamar atenção realmente, para conseguir gerar corte nas redes sociais. Me parece que essa foi a estratégia. Mas xingou muito o presidente Lula, xingou também o Flávio Bolsonaro, mas demorou mais. No primeiro bloco, sobretudo, o alvo principal foi o presidente Lula. Demorou um pouco para aparecer o Flávio Bolsonaro. Renan Santos e Ronaldo Caiado criticando o presidente da República e o Augusto Cury naquela linha mais tentando transitar entre os 2 mundos. Mas chegou um momento ali que o próprio Augusto Cury criticou o Renan Santos pela agressividade. Ele disse, olha, o seu nível de agressividade me assombra, Renan, disse o Augusto Cury. Ele xingou o presidente Lula de bêbado, xingou também, incluiu a Janja, a primeira-dama, nas críticas que ele fez ao presidente da República e também criticou o Flávio Bolsonaro, lembrou o caso das rachadinhas, aquele suposto esquema de desvio de verba de gabinete quando ele era deputado estadual e por aí foi, né? Então um debate que foi bastante acalorado. E teve também as dobradinhas, né? A dobradinha que mais chamou a atenção, a mais curiosa, foi entre Augusto Cury e Ronaldo Caiado. Os 2 médicos trocando ali afagos. E em um determinado momento, Augusto Cury disse que se ele for eleito presidente da República, o Ronaldo Caiado vai ser o xerife do governo. Ronaldo Caiado, claro, agradeceu, então aquele clima ali bastante amistoso. Muitas críticas ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, o que mostra que o presidente Lula escolheu uma estratégia justamente de não ser exposto a esse ataque em conjunto dos adversários e preferiu dar uma entrevista no mesmo horário. Na verdade, a entrevista foi gravada de manhã e exibida no mesmo horário do debate na TV Record. Pois é. Isabel Mega, boa tarde a você, boa tarde Pedro Venceslau também. Isabel, no que apostam Lula e Flávio Bolsonaro ao decidirem não comparecer ao primeiro debate presidencial, né? Dando o meu leve pitaco aqui, que também acrescentei no site da CNN ontem, os 2 candidatos não apareceram. A rejeição deles se fez presente, foram os mais atacados, em especial o governo, que é natural de quem concorre à reeleição. Né? O presidente que disputa a reeleição naturalmente é o alvo primordial ou preferencial da maioria dos adversários. Mas queria que você trouxesse também o seu destaque em relação aos 2 líderes nas pesquisas que preferiram deixar o púlpito vazio ontem. Oi, Yuri. Boa tarde para você, Débora. Boa tarde também ao Pedro Venceslau, é quem está com a gente. Yuri, Flávio e Lula apostaram no ambiente controlado. Lula teve esse trunfo de uma entrevista exibida na concorrência, no mesmo horário do debate. Então, enquanto o debate estava acontecendo e ele era atacado pelos adversários na disputa, ele abocanhava 20 minutos para guiar seu próprio discurso em relação a Lulinha e a temas da campanha. Então, é um ambiente controlado, um ambiente sem o confronto que era esperado para um debate com todos os candidatos, caso todos tivessem ido até o Grupo Bandeirantes de Comunicação ontem à noite. Do outro lado, Flávio Bolsonaro escolheu também uma zona de segurança, que é a rede social.
fez uma postagem, o vídeo até mesmo mais longo, em que ele fez ataques a Lula, em que ele falou o porquê não foi ao debate, em que ele também se colocou ali num tom mais propositivo ao falar daquela economia do dia a dia, do preço alto no supermercado. Então, também uma zona de segurança. Uma entrevista em que você não teve ali mais incitações sobre a relação de Lula com Marcola, sobre as denúncias que estão envolvendo o entorno muito próximo do presidente da República. Falaram de Lulinha, mas Marcola ficou muito ali, meio que como uma sugestão no ar, sendo que o que a gente tem de percepção da própria campanha do PT é que o fato novo nessa eleição é Marcola. Então, Marcola preocupa até mais do que o próprio Lulinha, que já é um fato conhecido de outras eleições, com a grande diferença de que agora a gente tem 3 inquéritos abertos e que investigam o filho do presidente da República. Mas Marcola não. E ainda não se sabe até onde pode ir esse poder de artilharia, até onde vai o potencial dessas denúncias, se elas vão ser investigadas e no que essas denúncias vão dar, né? O que vai trazer à tona a respeito de alguém que até ontem estava na antessala do presidente da República atendendo o telefone celular de Lula. Então, não teve tanto confronto assim. Lula teve um espaço com uma fatia ali importante do eleitorado, falando com o público, vindo de uma audiência, de uma transmissão de futebol, inclusive, em que ele conseguiu surfar com bastante naturalidade para guiar seu discurso. E Flávio, do outro lado, fez o mesmo na sua bolha, na rede social. Os dois evitaram um confronto. Muito obrigada por enquanto, Isabel Mega e Pedro Venceslau. Yuri, posso só quebrar o protocolo? Vamos manter todo mundo... desculpa, já agradeci, já mandei. Não, porque eu queria... O Yuri Pita, ele é um dos nossos profissionais da CNN que mais entende de eleição, muitas eleições aí no currículo, e você participou também dessas análises. Obrigada, vamos de time todo. E aí eu queria te ouvir também, Yuri. Perguntei aqui para o nosso editor-chefe se eu podia te perguntar, ele disse que podia, então eu queria ouvir você também, né, sobre a sua avaliação sobre o debate de ontem, nosso primeiro presidencial. Não, assim, de forma bem sintética, Débora, acabei publicando textos antes e depois do debate, bem na linha do que o Pedro Venceslau apontou, o pré-debate e o pós-debate. Indo de trás para frente, o que a gente viu foram os 3 candidatos presentes tentando se apresentar ao eleitor. Para muitos eleitores que não acompanham o dia a dia da campanha ou mesmo da pré-campanha, foi o primeiro momento de conhecer Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Renan Santos, ainda que Ronaldo Caiado dos 3 é o que tem mais trajetória na política, mas não necessariamente é conhecido do ponto de vista do território nacional. Cada um levou aquilo que se esperava. Ronaldo Caiado com uma veia mais tradicional, de um político tradicional, Renan Santos com a verve ali típica das redes sociais e do MBL, e Augusto Cury com um linguajar ali que reflete muito da produção dele como autor de livros, etc., que a ver se os fãs de Augusto Cury se sentiram contemplados no que disse o candidato avante ou se a linguagem por vezes soou até distante ali, alguns termos não muito familiares para o eleitor comum. Mas o ponto que eu trazia antes do debate começar, com as ausências de Lula, de Flávio e de Zema, é justamente o que a gente ainda vai poder explorar ao longo aqui das próximas pesquisas, o quanto a decisão de voto tão consolidada, principalmente em Lula e Flávio Bolsonaro, acaba sendo um dificultador, limita o campo de ação dos demais candidatos que acabam muitas vezes brigando entre si no sentido de disputar voto daqueles que rejeitam Lula e Flávio Bolsonaro. Por isso que eu fiz ali a alusão de que os candidatos não estavam presentes, mas a rejeição deles marcou presença no estúdio da Band.